Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, lembrando que nós estamos em meio a uma série intitulada Quem é Deus?, onde nós estamos compartilhando as multifaces, as multifacetas com quais o Senhor se apresenta sobre as nossas vidas. E é muito importante nós conhecermos o Senhor conforme, eu vou usar uma expressão aqui, a sua personalidade, porque assim quando nós necessitamos de algo específico ou de um agir incisivo, pontual nas nossas vidas, nós sabemos que pela sua multiforme sabedoria, suas multiforme facetas, nós podemos contar com o Senhor. E eu quero compartilhar a face chamada O Deus que me vê. El Roi no original hebraico, e esse nome, essa expressão, ela só é citada apenas uma vez em toda a história bíblica, e não era nem para uma pessoa que seria aquela conectada à geração de Abraão, ou titulado como povo de Deus. Quero compartilhar um texto que está lá no capítulo 16, versículo 13 do livro do Gênesis, na Gênesis humana, lá no comecinho da Bíblia, assim está escrito: Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Veja só que maravilhoso. Agar estava passando por uma tremenda injustiça em sua vida. Agar estava sendo humilhada diante de uma situação que ela foi submetida sem ter ao menos escolha. Agar era uma das servas de Sarai, a esposa de Abraão, e ela havia sido entregue pela sua senhora para o seu senhor, para se deitar com ele, para que eles pudessem acelerar, de certa forma, uma promessa que existia sobre a vida deles. Só que quando ela começa a participar, começa a gerar essa criança no seu ventre, ela começa a ser injustiçada. A Bíblia fala aqui no versículo de número 6 do mesmo capítulo, falando que Sarai a humilhou e Agar foi obrigada a fugir da presença dela. Só que essa face do Deus que nos vê, o Deus que me vê, ou somente o Deus que vê, El Roi, vai falar sobre um Deus que não nos abandona. E eu quero falar aqui diretamente sobre os processos de injustiça, já aplicando sobre as nossas vidas. Injustiça, eu digo que talvez seja a coisa mais terrível que nós possamos passar ao longo da nossa vida. Não tem nada que talvez faça com que humanamente cesse a dor de uma injustiça. Quem já passou por algo relacionado a isso sabe o quão dolorido é, quão doloroso, quanto fere os nossos corações. Não adianta nós tentarmos nos justificar diante de uma injustiça, que isso acaba sempre nos ferindo mais, machucando mais internamente. Os pensamentos, às vezes, nos atos de injustiça nos corroem, nos consomem a ponto de tirar o nosso sono, de por vezes até ferir a nossa saúde física, emocional, espiritual. A injustiça é algo terrível. E Agar passava por uma situação de injustiça. Ela não escolheu estar onde estava. Ela não teve escolha, não teve opção em talvez negar aquela ordem que a sua senhora havia liberado sobre a sua vida. E quando tudo começou a se tornar um pesadelo na vida dela, ela precisou fugir, foi para o deserto. O Senhor, o Deus que nos vê, teve um encontro poderoso com ela e também trouxe a promessa que existiria sobre a vida dela em função dessa situação que ela havia sido submetida. Aquele único filho de Agar, chamado Ismael, seria pai de uma grande nação. E toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela injustiça, dor e sofrimento que ela estava passando ali, seria ressignificada pelo grande El Roi, ou o Deus que nos vê. E assim é sobre as nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos e devemos conhecer essa face do Senhor. Ela está oculta aqui em meio aos escritos bíblicos. Somente uma vez ela foi citada. E eu digo para você que nos momentos de injustiça ela é a mais necessária sobre as nossas vidas. Se você hoje estiver passando por alguma injustiça, clame ao Deus que te vê, porque Ele não vai te desamparar. Ele não fez isso com Agar. Agar não era nem conectada com as gerações abraâmicas, digamos assim, com os patriarcas de Israel. Mas o Senhor conhecia o coração de Agar, e foi assim que não somente o consolo e o conforto veio para o seu coração, mas uma promessa poderosa se cumpriu sobre a vida dela, e assim será sobre a sua e sobre a minha vida, se nós somente crermos no grande El Roi. Esse é o Deus que nos vê. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, graças ao Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de iniciarmos mais um dia, Senhor. Nós queremos, Senhor, agradecer e engrandecer o Teu santo nome nessa manhã, e queremos pedir para que o Senhor nos traga à memória essa que é uma das Suas faces, Senhor, o Deus que nos vê. Que isso esteja sempre vivo nos nossos corações, que independente das injustiças, das adversidades, dos processos, das mentiras que se levantem contra as nossas vidas, o Senhor é o nosso El Roi, o Deus que nos vê, e que isso fique vivo nos nossos corações. Nós pedimos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus nessa manhã, que o Senhor marque isso nos nossos corações, para que nós jamais esqueçamos, não somente essa, mas todas as outras faces que nós já conhecemos através aqui dessas manhãs do devocional. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração neste domingo que o Senhor nos preparou. Amém. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, e não esqueça, talvez você pense que esteja sozinho, mas o Deus que te vê, Ele está aí, está junto de você. Então descanse nele, porque os levantes acontecem, mas a justificativa vem daquele que nunca nos esqueceu. Deus abençoe a sua vida.